E o assunto de hoje é Shazam. A gente separou as 5 sacadas de comportamento mais legais do filme e dos personagens e a gente vai contar essa história pra você. Fica por aí! O meu nome é Shauni Bentubuik, eu sou Master Coach. Se você ainda não viu o filme, se liga que vão rolar vários spoilers. A primeira sacada é sobre persistência. Os personagens Tadeus e Billy Batson são 2 exemplos maravilhosos de persistência para alcançar resultado. O primeiro deles, o Tadeus, é chamado ainda pequenino para o templo do Shazam e lá ele é apresentado com a possibilidade de ser o campeão merecedor dos poderes do Shazam. Mas aí ele não é considerado digno e é mandado embora. Dali pra frente, ele passa o resto da vida persistindo para alcançar a sequência que abre a porta e leva ele de novo ao templo. O segundo deles, o Billy Batson, ele é abandonado pela mãe pequenino num parque. Ele também passa anos da vida dele desafiando a polícia e abrigos para reencontrar a mãe dele. Agora vamos olhar mais de perto, porque às vezes persistência por si só não garante um resultado excelente. O Tadeus, por exemplo, ele era movido pela ira, pelo orgulho, ele queria provar para o mago de que ele era merecedor. Então ele fica o tempo todo sendo movimentado, movido para a ação por esses 2 sentimentos. E o Billy Batson, ele é persistente, mas ele também é inocente, porque ele não consegue entender a razão pela qual a mãe dele não o encontrou e ele passa a vida persistindo dentro dessa inocência e enganando os policiais e os abrigos, mas nessa inocência de que assim, eu tenho o direito de encontrar minha mãe, a minha mãe não está me encontrando. Então a motivação do Tadeus e do Billy Batson é completamente diferente. E a gente percebe que isso também tem relação direta com o resultado que cada um deles consegue obter. E aqui pensando no Tadeus e no Billy Batson, eu também quero te fazer 2 perguntas. Como que é a tua persistência? Como que é a tua energia para realmente persistir e alcançar resultado? Você é uma pessoa que se levanta, vai e faz? Ou você precisa, por exemplo, que alguém fique te motivando para você conseguir fazer alguma coisa? Porque percebe, o único limite que existe entre você e o resultado que você quer alcançar é aquilo que você acredita que é um fator limitante. E a outra pergunta que eu tenho para te fazer é em relação à tua motivação, exatamente como eu mencionei. O que é que está te motivando? É a tua missão de vida? Você sente, por exemplo, nossa, eu preciso disso para ser feliz? Ou, por exemplo, como Tadeus, você está querendo fazer porque quer provar alguma coisa para alguém? Lembra, o resultado, a qualidade do resultado depende muito dessa energia que você coloca, essa motivação que você coloca. A segunda sacada é em relação à inocência. O Billy Batson é considerado um campeão digno de receber os poderes do Shazam e ele é selecionado pela Pedra da Eternidade exatamente porque ele é inocente, ele ainda não foi afetado pelos pecados capitais. No filme, a gente fica sabendo que 56 pessoas, incluindo o Tadeus, foi até o Templo Mágico, mas não foi considerado digno de receber os poderes do Shazam. E por que aconteceu isso? Porque eles não eram considerados campeões puros de coração, como disse o próprio Shazam, que era isso que ele estava buscando, um campeão puro de coração. E essa inocência tem muito a ver com isso. E o que é então a inocência? A inocência é essa energia de ver o mundo de uma forma simples, como uma criança, não tem julgamento, não tem crítica, não coloca um monte de carga nas coisas. O que acontece muitas vezes com os adultos é que a gente tem tanta informação e a gente tem também a forma como a gente interpreta essa informação, que aí a gente acaba então desenvolvendo essa impureza, A gente deixa de ter essa inocência. No caso do Tadeus, o pai e o irmão dele já falavam de um jeito muito agressivo. Eles já usavam a ira como uma forma de comunicação e aí é óbvio que o Tadeus aprendeu, até como um mecanismo de defesa, entende? Mas não é sempre na família que a gente aprende isso. Muitas vezes pode ser na escola, com amigos, com outros parentes, ou mesmo um ilustre desconhecido que de repente quis transmitir o conhecimento dele. E aí esse conhecimento vem com toda a carga da pessoa. E aí você interpreta de algum jeito e essa inocência vai se dissipando, porque você começa a julgar, você começa a criticar, você começa a interpretar, e tudo isso é que tira a inocência da gente. Mas é normal a gente perder a inocência quando a gente já deixa de ser criança, É normal que somente as crianças sejam tão inocentes. O que é importante perceber é que agora que você é adulto, mesmo que você já não seja tão inocente, você tem o controle da tua vida e das tuas escolhas. Então, se você percebe que é uma pessoa que usa muito julgamento ou algum outro pecado capital, você agora tem o poder de modificar isso. E se você ainda não está familiarizado com os pecados capitais, se liga que eu vou falar todos eles agora. O primeiro é a gula. A gula no Ocidente é considerado principalmente esse desejo descontrolado de comer e de beber, mas tem algumas outras culturas que dizem que a gula é qualquer desejo descontrolado de nutrição. Então, se, por exemplo, você é uma pessoa que ingere, devora jogos, por exemplo, isso também seria considerado um hábito da gula.
A avareza é esse desejo descontrolado de possuir bens materiais, como por exemplo dinheiro ou outras coisas físicas que você pode possuir e controlar. A luxúria é esse desejo descontrolado do prazer carnal, ou seja, você quer sexo ou bens ou coisas, mas que de alguma forma você sinta prazer físico. A ira é um impulso descontrolado de raiva e de ódio. No caso, a maior parte das pessoas no mundo sentem raiva, é normal. Porém, esse impulso descontrolado, realmente que te leva a fazer coisas que são agressivas para o outro, é a ira. A inveja é esse desejo de possuir o que o outro tem, essa cobiça de achar que nada tem valor daquilo que você tem, que somente tem valor aquilo que o outro tem. A preguiça é esse estado de dormência, dormência do corpo, dormência da alma. A pessoa que sente preguiça, ela não consegue fazer nada para si, muito menos para os outros. Então ela não consegue se cuidar, se amar, se limpar muitas vezes. A preguiça realmente, ela primeiro dana aquela pessoa que é preguiçosa, depois ela não consegue fazer nada para mais ninguém. E por fim, a gente tem a vaidade, que é esse orgulho excessivo, essa pessoa que é arrogante, que trata os outros de uma forma como se ele fosse superior. Então esses são os 7 pecados capitais que são mencionados no filme do Shazam. Se liga, avalia, faz a tua análise interna e chega à conclusão de qual ou quais são os que você tem, se é que você tem algum. E num outro vídeo nosso sobre carisma com o Broly, a gente comenta também sobre essa energia da inocência. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra você, checa lá. Na terceira sacada, a gente separou exemplos práticos no filme de personagens que têm bênçãos ou que têm os pecados e como é que eles se comportam. Se liga aí. O primeiro deles é o Fred. O Fred tem essa condição física que é limitante na vida dele. E aí ele fica usando essa questão de pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Então muitas vezes ele se coloca numa posição de vítima. E isso é uma mega fraqueza pra ele, porque o cara é super legal, ele entende um monte de super-heróis, é um mega nerd. E no final ele mostra ser um cara muito amigo. Tanto que o Billy se encanta com ele e eles passam a ser melhores amigos. A família Velasquez, que é quem acolhe o Billy, eles são um exemplo de compaixão. Eles são amorosos, empáticos, carinhosos, pacientes. E o que a gente vê na realidade é que eles têm orgulho de ser assim. Mas esse orgulho, no caso, é um orgulho bom, um orgulho saudável, um orgulho que coloca eles pra frente e pra cima. O nosso outro exemplo é o Tadeu Silva. Ele passa a vida inteira com esse ódio, com esse desejo de vingança do pai e do irmão. Ele quer voltar lá pro Templo Mágico só para pegar o olho do pecado e ser merecedor do controle dos pecados capitais. E aí a primeira atitude que ele toma é ir até o escritório e matar o pai e o irmão. O que acontece com o Tadeu é que ele não conseguiu, ao longo da vida dele, desenvolver o amor próprio. Então ele não conseguiu se desvincular desse sentimento que só levava ele para baixo, que continuou mantendo ele conectado com o lado negro da força. E eu vou falar sobre esse lado negro num outro vídeo, mas pensando no Tadeu, o que aconteceu? Ele já é um homem adulto e ele passou a vida sofrendo porque ele não se amava. E aí esse desejo de vingança parece que é solucionado quando ele mata o pai e o irmão, mas na verdade não é. E é isso que a gente vê, que ele continua com um desejo insaciável de controlar os pecados, de continuar conquistando coisas. E na realidade isso é uma coisa que demanda muita energia, muita atenção e baixo amor próprio. Então, ao mesmo tempo que parece que ele tem muito poder, na verdade ele com ele mesmo se sente muito mal. E esse que é o desafio de você ficar alimentando esse lado negro da força, entendeu? A quarta sacada é em relação a apego versus escolha. A gente fica sabendo que a filha mais velha da casa Velasquez, a Mary, ela quer sair para fazer faculdade. E no começo do filme ela tá totalmente entretida com essa atividade de que, nossa, vou fazer faculdade. Mas aí na metade pro final do filme a gente fica sabendo que ela tá com medo de sair. E aí a gente precisa avaliar se isso é apego ou se isso realmente é uma nova escolha que ela fez. Por quê? Se for apego, o apego é um sentimento muito negativo. Ela tem medo de ser substituída, ela tem medo do que vai acontecer na ausência dela, mas percebe, como todo medo, ele leva para uma escolha que é pobre, uma escolha que é negativa, uma escolha que na realidade não ajuda a gente a colocar a nossa vida para frente. Já a escolha, então vamos supor, ela descobriu que ela não precisava fazer faculdade, que realmente a missão de vida dela era outra coisa, e aí ela escolheu ficar. Essa energia da escolha, ela é muito importante e ela tende realmente a colocar a Mary pra cima, ela tende a fazer com que ela alcance resultados maravilhosos para a vida dela. Mas é muito importante que a gente perceba se é apego ou se é escolha, para não se arrepender no final, principalmente. Que final? Qualquer outro momento da sua vida que você olhe para trás e fale: poxa, eu devia ter pensado e feito diferente. Se acontecer isso, é apego, então é melhor você escolher correto agora.
A quinta sacada é em relação a amizades verdadeiras. O Billy e o Fred se encontram, no começo parece que não vai rolar, tem vários percalços, né? Vários empecilhos, várias críticas, julgamentos, entendimentos. Na medida em que eles vão percebendo na realidade que eles têm muito a ver, eles percebem que eles se complementam. E aí não precisa de rótulo nenhum, eles simplesmente se amam, se gostam, querem estar perto um do outro. E é isso aí que é a amizade verdadeira, é realmente você aceitar a pessoa do jeito que ela é e você curtir estar do lado dela para qualquer ocasião. E se você tem interesse nesse tema de melhorar o teu comportamento, conhecer melhor quem você é e o que você faz e do jeito que você faz, a gente da FitNerd está aqui para te ajudar. Checa as informações na descrição. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo e compartilha com alguém que pode curtir também. Muito obrigada pela tua companhia. Tchau, tchau!